Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. O Evangelho de Jesus e o Espiritismo. Para desenvolver esse tema da noite, nós buscamos as aulas básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, e também alguns trechos da revista Reformador, algumas reportagens contidas nela. O Evangelho de Jesus e o Espiritismo, nós vamos falar do seu significado primeiramente e o que ele representa, o Evangelho e nós e o Evangelho e o Espiritismo. Evangelho é uma palavra derivada do grego evangelho e seu significado é uma boa notícia, uma feliz e ótima notícia, uma notícia maravilhosa. E essa notícia tem tudo a ver com o que nosso Mestre Jesus fez aqui para nos ensinar. No tempos antigos, a religião, o Evangelho, a religião antiga, ele era usado para falar das palavras que Jesus falava e os seus atos aqui. Depois, o Evangelho foi para ser escrito tudo que Jesus falou na sua passagem aqui. Então, ele foi feito para ser escrito todos os seus atos, suas passagens aqui. O Evangelho a gente pode estar dividindo em quatro. Aí tem o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Nós poderíamos dividir em 5 partes o conteúdo desses evangelhos, que seriam os atos de Jesus, os seus milagres, as suas profecias, as palavras que serviram para formular os códigos das igrejas, né? Os dogmas da igreja e os seus ensinamentos morais. As 4 primeiras, na realidade, elas foram motivo de controvérsia. Porém, os ensinamentos morais, nenhuma das religiões eles chegaram a discutir, porque esses, para qualquer um que venha discutir, ele por si só já mostra as suas verdades. Segundo Emmanuel, ele diz o seguinte, que não importa que o Evangelho esteja contido de Marcos, ou de Mateus, ou de João, ou de Lucas, que o que realmente está, o divino da doutrina, a maravilha da doutrina, está realmente nos ensinamentos que estão contidos na parte moral que Jesus deixou para a gente. Na realidade, quando nós tomamos consciência do que representa o Evangelho em nossa vida, nós realmente nos modificamos. A sua essência nos faz entender tudo. A gente entende o que acontece em todos os cantos do mundo e de todos o que está acontecendo ao nosso lado. A gente entende melhor a fraternidade, a humanidade. E também a gente busca, através dos seus ensinamentos morais, a nossa melhoria na nossa conduta. Quando nós falamos do Evangelho em nós, foi perguntado a Chico Xavier o que ele acha, o que representa o Evangelho em nossas vidas. Ele falou que o Evangelho, ele representa para nós a nossa evolução espiritual, tanto como a importância que tem o sol na nossa vida física. Imaginemos nós sem o sol. Imaginemos nós sem o Evangelho de Jesus. Realmente nós não conseguiríamos vivenciar como nós estamos aqui, nessa parte, nessa nossa evolução. O Evangelho, ele quando veio, a primeira revelação, ele veio através de Moisés. Certo? A segunda revelação, nele estava contido os 10 mandamentos, que serviram como código de conduta desde os tempos
dos primórdios até a data de hoje. A segunda revelação foi Jesus. E Jesus nos trouxe vários ensinamentos, nos fez entender a importância de Deus em nossas vidas e também ele resumiu tudo numa frase seguinte, que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ensinando assim para nós realmente a fraternidade. E ele disse também, numa das passagens do Evangelho, que ele enviaria para nós um Consolador. E este Consolador é o Espírito Santo. E ele disse o seguinte: pedirei ao Pai que envie para vós um Consolador. Ele também, Jesus, ele falou que na época, ele não falou para seus apóstolos, ele não podia dizer tudo que tinha que dizer todas as verdades, porque naquela época as pessoas ainda não tinham entendimento, não suportariam. Aí, com a doutrina espírita, com o Espiritismo, ele nos traz o que mais a inteligência desenvolvida, nos traz a vontade de buscarmos as nossas transformações. Então, quando agora vem o Espiritismo para poder nos esclarecer, porque tudo que ele dizia por parábola naquela época, ficava às vezes sem entendimento. E pensando no seguinte: se nós buscarmos até uma tradução de uma língua para outra, certas palavras, se ela não tiver contida em uma frase, ela perde o sentido, ela até muda o seu sentido. Então, devido a tantas transformações, tantas escritas, né, que foram tendo essa parte do seu Evangelho, pode ter também má interpretações, quando ele disse também: quem não odiar o seu pai mesmo e sua mãe, não pode me seguir. E se a palavra ódio, quando a gente pensa que Jesus, é só quando a gente pensar em falar em Jesus, nós nos nutrimos do melhor sentimento que um ser humano pode ter. Imaginar que ele, nem pensar, que ele jamais fosse capaz de dizer qualquer coisa que não fosse de amor, né? de carinho um pelos outros. Então o Espiritismo, ele vem cumprir tudo que o Jesus tentou nos dizer e que na época o homem ainda não tinha total desenvolvimento, total, né, moralidade para entender os seus ensinamentos. O Evangelho de Jesus, para nós, é como se não adianta nós tentarmos, se a gente não praticar os seus ensinamentos. Então a gente tem que buscar vivenciar tudo que Jesus tentou nos dizer. E hoje a gente sabe que a necessidade da nossa evolução, ela vem exatamente com os esclarecimentos que a doutrina espírita ela vem nos trazer. Como nós dissemos, a primeira revelação, que foi Moisés, ela está personificada nele, Moisés. A segunda revelação foi Jesus, está personificada na pessoa de Jesus. A terceira revelação, que é o próprio Consolador prometido, ela não está personificada em ninguém, em nenhum indivíduo, e sim nas vozes do céu. É através, né, da legião de espíritos, comandado pelo Espírito de Verdade, que veio trazer para nós a importância de você entender por que nós estamos aqui, né? Para onde vamos, e a importância de você saber realmente o que Deus quer com cada um de nós. Devido a tantas essas coisas, a gente está aqui hoje buscando maiores entendimentos, maiores esclarecimentos, e o Espiritismo, por ser essa terceira revelação, que foi codificada por Allan Kardec, ele está para nós com todas as verdades necessárias que a gente tem que ter para buscar a nossa evolução. Tem uma história que ela está contida no livro de Chico Xavier, Contos e Apólogos, que foi escrita por o espírito do irmão X. Eu falei que eu ia pescar do novo título da história.
nos domínios das sombras. O chefe lá das sombras, digamos assim, lá da outra situação que a gente nem gostaria de pensar, ninguém pensa que está no dia, ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo aqui na Terra. Ele falou que os homens estavam mais inteligentes, estavam mais sensíveis, estavam estudiosos, estavam entendendo a razão da sua existência, estavam compreendendo que a alma, que nós somos espíritos imortais, que existe a reencarnação. Ele estava entendendo que através dos estudos eles buscariam a sua evolução. E ele buscou, juntamente com seus diretores, dirigentes lá, das falanges, resolver essa situação, que as sombras lá estavam realmente ameaçadas. E queria dar uma solução para isso, porque do jeito que estava, não haveria mais necessidades deles aqui, né, na existência deles lá. E foi o que ele fez, chamou todos os seus diretores e pediu que cada um desse uma sugestão para ver o que eles iam fazer para que isso não acontecesse. Primeiramente, falou da falange da incredulidade. Ele falou: chefe, nós vamos falar que Deus não existe. Se Deus não existe, eles não vão buscar estudos nenhum, eles vão voltar aos tempos antigos, era o politeísmo. Aí ele falou: não, isso hoje não mais cabe. O homem hoje, o homem é um ser inteligente. Ele busca, ele já tem estudos, ele não vai mais voltar a esse pensamento. Não serve. Aí o chefe da falange dá a dúvida. Ele falou assim: mas a gente vai falar que Jesus Cristo, ele não, os seus ensinamentos não tem nada a ver com o Espiritismo. Mas aí voltou a falar o chefe: não, mas também aí você acredita se Deus enviou o seu filho, né, para poder esclarecer tantas coisas, deu o exemplo de sofrimento, né, falou tantas coisas legítimas para todo mundo entender. Hoje, ainda mais com a doutrina, não vai ser possível também. Eis que fala o da falange da incredulidade. Ele falou: chefe, se ele não acredita em Deus, se Jesus realmente, ele já confia que é filho de Deus e não vamos fazer, né? Por que então não nos lançamos nas reuniões entre os médios, as polêmicas lá, vamos fazer com que eles comecem a não acreditar, nós vamos influenciá-los nos seus pensamentos, a dizer coisas que uns não vão acreditar no outro. Mas não, as orações que todos fazem naquele momento, isso aí não vai funcionar. Temos que ter algo mais forte para poder realmente convencê-los que não estão no caminho certo. Aí, o da preguiça virou e falou: chefe, nós vamos falar com eles o seguinte, que Deus existe, que o Espiritismo é a doutrina na qual todos vão buscar sua evolução, que o amor tem que ser pregado para toda a humanidade. Aí ele falou: peraí, o que é isso? Você quer o quê? Falar o quê? Que tudo está certo? Calma, gente. Nós vamos falar com eles o seguinte, que tem um tempo enorme para eles buscarem sua evolução. Que não se preocupe, né, com a vaidade, que não se preocupe em crescer espiritualmente, vai buscar a vaidade, as coisas materiais, vai buscar o prazer mundano. E aí, chefe, eles vão esquecer de evolução. Eles vão esquecer que o Espiritismo é a doutrina no qual o Senhor enviou, Jesus esteve aqui para poder deixar para nós um novo Consolador. Aí todo mundo aplaudiu e acreditando que realmente seria essa a razão maior, que a inércia que todos nós estamos envolvidos, a preguiça, a dificuldade que nós nos mostramos em buscar realmente
os trabalhos, o estudo. Isso realmente é o atraso. E foram através disso aí que eles se firmaram para buscarem, né, interferir nas nossas vidas. A importância do Evangelho em nossas vidas é muito grande. Os ensinamentos de Jesus nos faz entendermos tudo que a vida, todas as dificuldades que estão passando, a entender como sair das dificuldades, a buscar através realmente dos estudos, esclarecimentos, para que possamos seguir, para que buscamos aproveitar essa encarnação, para que realmente, quando chegar o mundo de regeneração, estejamos preparados para seguir juntos. E não ficarmos aqui na inércia, parados, pensando que o mundo que estamos vendo aqui agora, nosso Deus tão bom, né? Que vai mandar outras encarnações favorecendo a que a gente busca a evolução com bem tranquilidade. Deus, infinitamente bom como Ele é. Ele enviou Jesus para dissipar todas as trevas, para nos mostrar os caminhos. Mas o mundo parou um tempo e não deixou as coisas seguirem. Os homens, né, desacreditaram em Jesus, a levaram até a sua morte física. Mas Jesus mandou novamente uma outra salvação para nós, que foi a do Deus Espírito, a terceira revelação. Através de vários pontos do mundo, do universo, através das comunicações, mostrando que a nossa realmente importância aqui na Terra é buscarmos a evolução. E que todos os espíritos em todos os lugares, falando todos as mesmas coisas em vários pontos do planeta, não tem como dissipar essa verdade. Essa verdade é realmente a que serve para que nós seguimos. Estão todos contidos nos Evangelhos de Jesus. Muito obrigada a todos por atenção. Boa noite a todos. O nosso tema, honrar vosso pai e vossa mãe, é o 6º mandamento, dentre os 10 recebidos por Moisés, compondo assim o decálogo famoso, como um dos fenômenos mediúnicos mais extraordinários de todos os tempos. Inclusive agora, alguns evangélicos estão fazendo uso do cinema, da arte, dessa 7ª arte assim chamada, para trazer mais uma vez esse tema, que já foi trabalhado por todos os cineastas do mundo, inclusive em Hollywood, nos Estados Unidos, os 10 mandamentos. E Allan Kardec, quando compôs o Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo os 10 mandamentos para que fossem novamente analisados. E como foi dito agora há pouco, existem 3 grandes momentos no mundo, que seria a chegada de Moisés mostrando o Deus único, criando o monoteísmo e apresentando essas instruções em 10 facetas, em 10 mandamentos. Jesus, que vem dentro dessa corrente monoteísta dos judeus para nos falar de Deus de uma forma mais abrangente e nos apresentando a maior de todas as leis, a lei de amor, justiça e caridade, e o Espiritismo como a terceira revelação, que vem nos relembrar todas estas coisas no momento em que estamos mais maduros intelectualmente para refletirmos e assim conseguirmos tirar um proveito melhor de todas essas informações, já que a reencarnação tem essa finalidade de dar ao espírito sempre novas oportunidades de aperfeiçoamento dentro dessa linha geral de evolução, de progresso, a que todos nós estamos fadados, uma vez que, segundo Jesus, nenhuma de suas ovelhas irá se perder. Ou seja, o caminho da evolução, por mais que pareça-nos demorado, ele é um caminho que todos iremos percorrer. A questão de andarmos mais depressa ou menos depressa vai depender exatamente da forma como cada um usa a sua liberdade
de decidir sobre o que fazer de si mesmo. Quanto mais resolvermos amar na prática do bem, na caridade, mais rápida vai ser essa caminhada para o aperfeiçoamento moral e intelectual. Quanto menos investirmos em nossa conduta moral, vamos também assim demarcando a lentidão desse processo de evolução. E assim a grande síntese de toda essa história universal que estamos inseridos. E dentre os 10 mandamentos surge exatamente esse, o 6º mandamento: honrar pai e mãe. Honrar aí significa respeitar. Poderíamos sintetizar com uma palavra que possa didaticamente nos fazer entender perfeitamente o que seria esse 6º mandamento. Dentro do processo da reencarnação, os grupos familiares consanguíneos, em sua maioria, são formados por pessoas que têm necessidades de se ajustarem, de se reconciliarem. E não existe uma forma melhor das pessoas estarem próximas, com uma necessidade extrema de honrarem a convivência, do que justamente essa relação entre pais e filhos. Na antiga Grécia, a mitologia grega, ela já falava das situações conflituosas ou as situações muito afetuosas, com grande intensidade, tanto num aspecto como em outro, e poderiam acontecer como ocorre na relação entre pais e filhos. Assim, a mitologia apresenta o complexo de Édipo, falando dos conflitos entre o menino e a mãe, e o complexo de Electra, falando dos conflitos entre a menina e o pai. Dentro daquilo que a psicanálise analisa atualmente sobre conflitos nos relacionamentos, sem dúvida o que mais aparece para acentuar as dificuldades nos relacionamentos é justamente nessa vinculação. O pai com a filha, a mãe com o filho. Em se tratando de relacionamento familiar, tanto surgem casos extremos de amor, de paixão nestas vinculações, como também de uma grande dificuldade de convivência. Mas é claro que isso também pode acontecer dentro do processo da reencarnação, com dificuldades de relacionamento entre pai e filho e entre mãe e filha. Aqui mesmo nos nossos tratamentos espirituais, nós podemos dizer que são muito comuns esses casos de conflitos em que as pessoas buscam a assistência espiritual, a orientação do Espiritismo para minimizá-los. Mas é uma realidade que todos nós, de um modo geral, temos que enfrentar. E de um modo geral, todo mundo costuma dizer que pai e mãe são sempre as melhores pessoas. É quase que natural dizermos isso. As pessoas que mais amamos são o nosso pai e a nossa mãe. Mas na realidade, na convivência diária, nem sempre isso é comprovado. O que se comprova é que existem ainda muitos conflitos. Como eu já disse, dentro do processo da reencarnação, as necessidades reconciliatórias aproximam-nos uns dos outros. Como Jesus disse, ninguém vai chegar a Deus se não reconciliar com o adversário. E não existe forma mais profunda de relacionar com alguém, ainda que seja um adversário ou uma adversária, dentro dessa condição, na família consanguínea, na relação pais e filhos. Renato Russo, ele fez uma canção que até hoje ela é entoada em vários momentos, exatamente falando da relação de pais e filhos, e ele tenta mostrar aos jovens que têm muitas revoltas com as posturas dos seus pais, que no fundo os pais são crianças como elas, e elas vão ser como os pais quando se tornarem adultas. Porque isso é um ciclo natural, todos nós percorremos as mesmas situações, os mesmos caminhos, já que estamos todos vivendo o mesmo momento evolutivo. Mas um destaque que a gente gostaria de fazer aqui é sobre uma reflexão que hoje nós colocamos em nossa sala de aula para os nossos alunos do Educandário Esperança, exatamente analisando os mandamentos. E o que nós colocamos foi o seguinte:
o que é que o seu pai, o que é que a sua mãe significam para você? Qual o grau de importância deles em sua vida? É lógico que essa resposta é profundamente individual. É uma inflexão mesmo. E nós aqui não vamos fazer, nem teríamos como fazer, de traçar uma linha filosófica que deixasse todo mundo muito certo do que é a relação entre pais e filhos. Mas Allan Kardec, cuidadosamente, ele colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo também uma mensagem que tem como título Piedade Filial, chamando a atenção dos filhos para que sejam piedosos em relação aos seus pais. Quando nós falamos, por exemplo, do tema aborto, a gente costuma afirmar que só pelo fato do pai e da mãe terem permitido o nosso nascimento, no mundo em que o aborto é o maior crime que se comete, comparando a todos os crimes existentes no mundo, o aborto é o pior crime que se comete, e ainda hoje a sociedade sofre grandes constrangimentos e vai sofrer muito mais ainda pelos abortos que são cometidos todos os dias com a anuência das famílias. Mas quando falamos desse tema, nós colocamos isso. Só pelo fato do pai e da mãe não terem abortado, já devem ser respeitados e honrados o resto da vida, por terem servido de instrumentos biológicos para nos permitir a formação de um novo corpo para uma nova reencarnação, dando cumprimento à grandiosa lei do progresso. E a reencarnação é o grande mecanismo que Deus se utiliza para dar as oportunidades de evolução a todos nós. Então, se nós conseguirmos reencarnar, pronto, não importa qual seja depois a relação entre pais e filhos. Só por essa razão, todos os filhos têm todo o motivo do mundo para honrarem seu pai e a sua mãe. Dentro da história que hoje nós colocamos para a reflexão dos nossos alunos, eu espero que estejam pensando sobre o assunto ainda, nós extraímos uma história de um site espírita de um jovem que teve exatamente como tarefa de casa fazer uma redação sobre o significado dos seus pais. E o jovem em questão era Manuel, que tinha um apelido de Manuelzinho, carinhosamente chamado. E ele, à noite, começou a pensar sobre o que ele iria escrever sobre os seus pais. A primeira coisa que ele imaginou quando chegou em casa foi que os seus pais não tinham, por exemplo, carro, não tinham moto, não tinham bicicleta. Então, ele já achava isso um pouco estranho. Aliás, aqui mesmo, neste local, nas entrevistas, várias vezes a gente recebe jovens reclamando dos seus pais. E alguns falam exatamente isso. Porque os pais não ganharam mais dinheiro para pudesse dar a eles um carro, um computador na moda, para poder investir para que eles pudessem estudar numa grande cidade, fazerem grandes cursos. Vocês não fazem ideia de quantos jovens reclamam dos seus pais porque não têm os recursos financeiros que gostariam. Porque o mundo que nós vivemos é o mundo do ter e não do ser. Então o jovem, ainda na sua imaturidade, ele vislumbra o mundo de ter coisas. E a primeira coisa que ele imagina é isso: eu não recebi nada dos meus pais, vou ter que fazer tudo sozinho. Enquanto tem gente aí que os pais já dão tudo, e eu não estou tendo isso. Eu consegui aqui mesmo fazer uma entrevista com um jovem que eu fiquei impressionado com a revolta que ele tinha do pai, porque o pai não conseguiu sair da condição de balconista. Ele disse: meu pai devia ter estudado, devia ter sido um engenheiro, um médico, um advogado, para ele me dar condições. Mas é uma revolta impressionante desse jovem, e até hoje eu me lembro do caso. E sempre oro por ele, encontro com ele, fico imaginando como é que ele está tentando resolver. Quando eu disse a ele: olha, esqueça seu pai só pode ir até aí. Ah, mas ele só pensa em dar comida para a gente e pronto. Eu falei: já não é muito? Ele te dá roupa, comida, uma casa, o resto agora é com você. Então, Manuelzinho ficou pensando exatamente nisso.
Meu pai não tem uma moto, não tem um carro, nem bicicleta tem. Não é sócio de clube nenhum. Final de semana todo mundo vai para o clube, vai para a piscina. E a gente não pode nem para lugar nenhum porque não tem dinheiro para nada. E ele foi dormir pensando assim. No dia seguinte, ele tinha como programação, que era um feriado, uma atividade promovida pela Casa Espírita. Ele fazia parte do grupo de evangelização de jovens. E o Centro Espírita iria fazer uma excursão com jovens, uma excursão ecológica, cultural. Eles iriam participar de várias atividades, inclusive de artes, inclusive de peças teatrais enfocando passagens de Jesus como o filho pródigo. Era um dia assim, de muitas reflexões importantes na formação moral dos jovens. Porém, aquele dia ele acordou mais cedo do que de costume. Era feriado para ele, que era um feriado estudantil, mas o restante da vida das pessoas seria normal. Aí ele percebeu pela primeira vez que a mãe dele acordava muito cedo. E quando perguntou para o seu pai, ele acordou cedo, achou que encontraria o pai em casa, que era coisa difícil ele encontrar pela manhã. Aí a mãe disse, não, seu pai saiu de madrugada, filho, eu acordei cedo, já fiz o café, ajeitei o almoço, porque ele vai a pé para o trabalho, porque se ele for pagar ônibus com o salário que ele ganha, vai faltar coisas aqui dentro de casa. Então ele anda pelo menos 2 horas a pé para ir para o trabalho. E ele nunca tinha se dado conta disso. E observou o cuidado que a mãe estava tendo, de deixar tudo pronto. Ele nunca prestou atenção nisso, ele recebeu o café da manhã todo pronto na sua mesa. E a mãe deixou lá uma espécie de lancheira com sanduíches, com laranjas, algumas frutas, e assim ele seguiu. Quando ele já estava no ônibus, percebeu no caminho o seu pai caminhando com outras tantas pessoas que também iam para o trabalho a pé. E aí ele começou a pensar no sacrifício, quem era realmente seu pai. E na volta, por volta de 7 horas da noite daquele dia, ele estava voltando no ônibus e também viu seu pai retornando para casa a pé. Ele ficou lembrando que a mãe disse que o pai ia a pé e voltava a pé, porque se ele fosse pagar o transporte, não ia sobrar dinheiro para que eles pudessem ter ali aquela vida digna que eles tinham. Sem excessos, mas uma vida digna. E ele ficou pensando em tudo isso, ficou lembrando de quem era realmente a sua mãe. Assim que chegou em casa, sua mãe o recebeu com um sorriso enorme, um abraço muito carinhoso. E ele se lembrou de quantas e quantas vezes a mãe fazia isso, todos os dias. Aquele sorriso que só mãe tem para com os filhos. Aquele abraço carinhoso. Então ele foi lembrando do seu pai quando chegava sempre em casa. E aí, meu filho, como é que foi na escola? E conversava com ele. E ele passou então a valorizar. Aí ele foi para o seu quarto rapidamente, já com outra ideia. Não ia mais falar daquelas coisas de que faltava moto, faltava carro, que faltava clube social. Não, ele foi falar realmente de quem eram os seus pais. E ele verificou que seus pais eram verdadeiros anjos, pessoas maravilhosas, que ele tinha que venerar, que honrar muito por tudo que faziam por ele e por seus irmãos. Então, assim nós encerramos hoje a nossa breve aula do nosso Educandar de Esperança com os nossos alunos e estamos deixando com vocês também aqui essa reflexão. Vamos para casa fazer uma redação mental e vamos nos lembrar dos nossos pais, o que eles realmente significam para a gente. Obrigado a todos pela respeitosa atenção.